Senhor Jesus, Mestre querido, nosso irmão mais velho que está sempre nos guiando, nós agradecemos, Senhor, a chance de estarmos reunidos entre amigos, em seu nome. Sabemos que o Senhor está conosco, então nós damos as boas-vindas a Jesus, aos nossos benfeitores e a todos os nossos irmãos que estão conosco nesse momento. Abençoa, Senhor, essa reunião. Abençoa cada uma das almas que estão aqui, na busca de um pouco mais de conhecimento. Faz de nós instrumentos da sua paz, do seu amor. Nós somos pequenos, meu Pai, mas a gente só pede, ensina-nos como ser melhor, para que possamos nos transformar em boas ferramentas. Abre os nossos ouvidos e guia as palavras de todas as pessoas que participam, que possamos ser intuídos pelos nossos benfeitores. Fica conosco, Senhor. Amém. Olá a todos, espero que todas as mamães tenham tido um bom dia das mães. Um beijo para todas vocês. Então vamos lá. Texto. Adriana, começa a leitura, por favor. Sim, Gi, com certeza. Você consegue aumentar só um pouquinho para ficar melhor? Deixa eu passar isso aqui. Aqui é... Sim, tá bom? Tá ótimo. Nossa, perfeito. Então, vamos lá. Obsessão vista de cima, 8 de maio de 2022. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus 5, 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar ao seu proceder. Deus o permite para os punir do mal, que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade.
Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Obrigada, Adriana. Obsessão vista de cima. Para mencionar o sofrimento dos amigos espirituais, quando impelidos a deixar temporariamente o convívio dos entes amados, com moradia transitória na Terra, recorramos às lições vivas da experiência. Mãe abnegada albergava no colo o filho querido. Flor de seu sangue, assegurou-lhe proteção, orvalhando-lhe a vida com as lágrimas de suas dores e de suas alegrias esmaltadas de aflição. Nunca lhe viu tristeza no semblante que não lhe anuviasse o pensamento, não se lhe anuviasse o pensamento. De quantos sacrifícios entreteceu as lides cotidianas para que o rebento de suas aspirações crescesse feliz. Ninguém soube, a não ser a bondade divina, no equilíbrio da consciência. Jamais relacionou os sonhos asfixiados no nascedouro para que não lhe faltasse assistência. Os pesadelos que lhe enregelavam o coração ao vê-lo abatido, as privações do corpo e da alma, em repetição constante, a fim de que a mais leve sombra não lhe tisnasse o ambiente. Os dias atormentados de cativeiro doméstico e os plantões noturnos em solidão e serviço, que ela agradecia aos céus para não se lhe apartar do sorriso confiante. Em troca, não lhe pedia nem homenagens, nem tributos, nem o ouro da terra, nem espetáculos de grandeza. Por toda a retribuição aos cuidados da existência inteira, rogava-lhe apenas bondade e retidão, de modo a ser cada vez mais digno e mais feliz. O filho, entretanto, bandeando-se para a ilusão, em plenitude do livre-arbítrio, resvalou na armadilha da criminalidade, sendo internado imediatamente na prisão para o corretivo necessário. E desde então, ele que se habituara ao tépido arminho de invariável dedicação, conquanto seguido de longe pela ternura materna, passou a receber o trato frio e, por vezes, agressivo de carcereiros indiferentes. Reflitamos no martírio das milhares de mães afetuosas e devotadas, constrangidas pela força da lei a entregar os filhos estremecidos ao clima afogueante de calabouços e penitenciárias, e compreenderemos, sem palavras, o suplício dos espíritos generosos, ao verem amigos e companheiros da terra retidos na grilheta invisível da obsessão. Emmanuel Chico Xavier, Plantão da Paz. Obrigado a todas. Nós temos um texto, né, que nos dá uma visão bastante interessante. Emmanuel usa uma imagem muito apropriada, né, porque nesse Dia das Mães não há talvez dor mais difícil, né, para uma mãe do que ver um filho que se desvia do caminho. E ele usa essa imagem para comparar, né, com o sentimento que tem os nossos benfeitores espirituais
quando nos veem, né, prisioneiros das obsessões. Lembrando que a obsessão, né, é a prisão mental em que nós muitas vezes nos encontramos, né, vitimados por inimigos do nosso passado. A doutrina espírita nos coloca uma percepção muito interessante disso tudo, porque ela nos mostra as origens, ela nos mostra que não há nenhuma coisa diabólica por trás disso, né, a não ser a lei de ação e reação. Nós trazemos, ao nascer, uma história, um passado, e por mais carinho que os nossos benfeitores tenham nos dado, por mais preparação que eles nos deem antes de nascer, ao nascer nós estaremos expostos, primeiro, ao meio ambiente, né, do mundo, ao ambiente das relações sociais, a influência de amigos, da família, e nós estaremos expostos, vulneráveis à nossa própria história. Então, por mais carinho que uma mãe dê a um filho, por mais orientação que ela procure dar, né, se não houver da parte desse filho um movimento de apego ao bem, apego à mudança, apego ao trabalho, apego ao estudo, né, a orientação que está sendo fornecida, não quer dizer necessariamente que a orientação dada é a orientação recebida. Então, os nossos benfeitores muitas vezes sofrem muito, porque eles tentam, né, nos avisar pelo recurso de amigos mais nobres, eles tentam nos auxiliar, nos colocando, às vezes, uma pessoa no caminho que vai nos transmitir um conhecimento, nos indicar um livro, nos convidar para uma reunião como essa. Ontem ainda nós conversávamos, né, eu, Alexandre e um outro amigo, sobre isso, que às vezes a gente demora para chegar na doutrina, né, e aí muitas vezes nós agora vemos pessoas, né, que nós amamos, amigos familiares, né, às vezes passando por momentos terríveis, difíceis, e nós muitas vezes temos que assistir com paciência, com calma, né, tentando orientar a pessoa, dizendo, né, que há uma solução. E talvez o mais difícil para os nossos benfeitores seja isso, né? Ver que o sofrimento que nós estamos construindo para nós mesmos é completamente desnecessário. Nós poderíamos simplesmente, com algumas escolhas, com algumas mudanças de padrão mental, de vida, construir uma vida melhor, mais saudável, mais equilibrada, né? Então, nós sabemos que os obsessores, né, que não são seres diabólicos, são muitas vezes antigos amigos com quem nós, né, fizemos as estroinices do passado, ou inimigos a quem nós machucamos. Eles não conseguiriam ter acesso a nós se nós ouvíssemos o bem, se nós nos apegássemos à prece, se nós nos apegássemos ao trabalho do amor, do bem, né? De construir na nossa vida uma mudança verdadeira. E eles teriam, né, em se aproximando de nós, seriam confrontados à necessidade de reconhecer que, primeiro, eles não estão diante das pessoas que eles conheceram no passado, que nós não somos mais aquelas pessoas, e eles estariam confrontados, também eles, à possibilidade da mudança. Mas quando eles se aproximam e nos encontram os mesmos, com os mesmos pendores, com as mesmas tendências, né, fazendo as mesmas coisas, eles simplesmente, né, se sentem no direito de partir para a vingança. E o problema das obsessões é hoje um problema maior, é uma epidemia muito maior do que a epidemia de Covid ou qualquer outra, né? Principalmente porque as obsessões se manifestam sem que as pessoas se deem conta, né? Então, são sentimentos de ansiedade, de vazio, de tristeza, de depressão, que muitas vezes vão se instalando sem que nós nos demos conta disso. Então, a doutrina nos convida, né, a
dar aos nossos benfeitores um pouco de alegria, como o filho que dá à sua mãe um pouco de alegria, né? Ouvindo bem, ouvindo o chamado do amor, né? Por que que nós somos tão teimosos? Por que que nós somos tão cabeças duras? Né? Por que que nós teimamos tanto em seguir por caminhos difíceis que vão nos trazer sofrimento, dor, né? Quando o chamado do amor, né, que Jesus dizia, né, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, mas o do mundo é pesado, né? Como o filho que depois de ser pego pela polícia, pela justiça, vai acabar nas mãos, né, de carcereiros impiedosos, quando se tivesse ouvido, né, o carinho da mãe, ternura dos pais, dos educadores, né, não precisasse disso. Mas nós todos somos um pouco, né, esse filho que se perdeu. Nós todos somos esse filho pródigo. E o chamado da doutrina é para que nós acordemos, né, para que nós comecemos a ouvir a voz do amor, da compaixão, dos nossos benfeitores, né, e que isso nos leve a uma vida de mais serenidade, de mais equilíbrio, e que isso possa influenciar, inclusive, aqueles a quem nós devemos, né? Esse é um dos aspectos desse texto, e eu encerro aqui os meus comentários, né, porque a gente passa a palavra aos outros, mas há muitos outros aspectos, né, que são extremamente importantes. Mas, né, com a participação de todos, e nós poderemos explorar de outros ângulos desse texto, que são igualmente importantes. Mas é um desafio, né? A gente tem que enfrentar, sobretudo, a nós mesmos, porque eu acho que o mais difícil são as nossas próprias tendências do passado. Né? Uma mãe e um pai podem dar muito carinho, orientação, educação a um filho, mas se ele não aproveitar essa oportunidade e não mudar, não entender que é necessário construir algo novo, né? Nós voltamos aos velhos padrões do nosso passado. Cada encarnação é uma bênção, é uma oportunidade de recomeço, mas o peso do nosso passado é muito grande no nosso psiquismo. E nós, espíritas, estamos conscientes disso, né? Eu não quero me estender mais, mas notem que isso tem uma influência na educação dos nossos filhos, na percepção que nós temos de nós mesmos e dos nossos filhos. No nosso processo de educação espiritual, é um processo permanente, né? Porque obsessores do nosso passado podem chegar em qualquer momento da nossa existência, em qualquer fase da nossa existência, não só na juventude. Então, esse processo de transformação tem que ser permanente, esse processo de estar ligado ao bem é a maior proteção que nós podemos ter e que nós podemos oferecer para nós mesmos e para todos aqueles que estão conosco. Mas vamos em frente, né? Então, abrimos a palavra para, né, que tenhamos outras participações e comentários. Vai, Adriana. Não. Então, boa noite. Teu microfone está fechado, César. Você falou alguma coisa? Não, é porque as três levantaram a mão ao mesmo tempo. A Val, a Yuri e a Adriana. Não, a Adriana não. Então, a Val e a Yuri. Então, eu queria voltar no primeiro texto, quando ele fala que resolva as tuas pendências com os teus inimigos no caminho, né? Vai resolvendo à medida que vai aparecendo, não deixa chegar no juízo, né? Então, eu gosto muito dessa imagem, porque é como se ele falasse, resolve nessa vida, não deixa que vire uma obsessão na próxima vida, não deixe que vá se complicando, e o quanto que isso precisa, isso implica esse desenvolvimento moral que o César falou, né? Esse desenvolvimento de todo dia, para você ter essa capacidade, porque muitos dos inimigos que a gente vai fazendo pelo caminho são inimigos não porque fizeram alguma coisa assim tão grave contra nós, mas é porque a nossa vaidade é tão grande que a gente se ofende tão fácil e a gente vai acumulando vontades de vingança com pessoas que nem fizeram nada assim tão grave, no fim das contas, né?
Mas você vai alimentando aquele pensamento, aquela pessoa ela não gosta de mim, ela falou tal coisa, você viu? Ela de novo, ela não falou aquilo, ela não gosta mesmo de mim. E aquilo vai virando uma bola, e quando você vê, você criou um inimigo mental ali, né? Por uma vaidade tua, e a pessoa às vezes nem fez nada assim tão grave, né? E que se a gente não resolve isso no caminho, isso vai virando uma bola de neve e vai pegar a gente em algum momento. Você não tem como se liberar, se não pelo perdão e por essa reflexão, né? É como se você fosse ficando amarrado com as pessoas, né? Acorrentado com as pessoas que você tem um problema. E aí, se a gente faz um paralelo com essa imagem do segundo texto, do filho na prisão e a mãe lá fora, né, que tem todo esse carinho que ela quer dar para o filho, mas que ela não pode, porque ele tem que cumprir a pena dele. O máximo que ela pode fazer é ir visitar de vez em quando, fazer uma oração, mas ela tem que deixar ele passar pelo processo de correção. E o quanto que quando a gente passa por esse processo de correção, quando a gente está vivendo isso, a gente se afasta dos nossos amores, né? As pessoas que nos amam, elas estão lá querendo ajudar, mas não podem, porque a gente está preso com aquele inimigo, a gente está preso naquele processo. Então, para concluir, o quanto que o perdão é importante, né? O quanto que não guardar rancor, né? O quanto que de conseguir se desprender de todos os pequenos problemas e dos grandes problemas, para que a gente não se algeme com inimigos, porque uma hora a gente vai estar junto e a gente vai ter que aprender junto, mas durante esse tempo que a gente aprende com ele, os nossos verdadeiros amores vão cada vez estando mais longe, e não é isso que a gente quer. A gente quer ter, né? A gente quer estar com as pessoas, com as nossas mães, né? Então, quando o César falou, nós somos todos esse filho, mas nós somos também todas essas mães. A gente quer estar com esse calor, com esse carinho, né? Com as pessoas que a gente ama. Então, o quanto que o perdão é muito mais benéfico para nós do que para a pessoa. Então, é isso. Obrigado, Val. Yuri? Boa noite. Estava pensando essa parte do texto, não esse adversário. Eu acho que não existe mais inimigo que nós mesmos. Não? O adversário somos nós mesmos, somos nós que não queremos perdonar por nosso orgulho. E essa cárcere que ele fala, não essa prisão, essa prisão que ele fala, eu acho que são nossas inferioridades, né? Quando não perdonamos essa ira, esse ódio, esse ressentimento, nos põe em uma posição de estar fechados nessa prisão nós mesmos. E quando ele falava de juiz, nós sabemos que Deus não nos julga, mas as leis de Deus, essa lei da salvação, então, o mais grande inimigo somos nós mesmos, não? E somos nós que nos metemos nessa posição de obsessão, porque nós não mudamos, nós temos esse orgulho, nós não fazemos o esforço. Então, não é o irmão que está mal, somos nós, a consequência de nossos atos, de nossas escolhas. Isso. Perfeito, Yuri. Oi, Adriana. Agora sim eu levantei a mão. Não, mas é interessante esse negócio que a Val estava falando, né, do se reconciliar, né, com os inimigos nessa vida. Era uma coisa que eu sempre ficava pensando, né? Eu ficava meio que fazendo um retrocesso, assim, da minha vida, desde que eu ouvi pela primeira vez, lá eu morava em São Paulo, ainda que eu ouvi isso pela primeira vez, que eu li esse trecho do Evangelho, isso me falou, me tocou muito. Eu falava, gente, mas como que eu vou fazer isso, né? Eu sei que eu tive problemas com algumas pessoas no decorrer da minha vida, mas como que eu vou fazer? Será que eu tenho que procurar essas pessoas e tentar consertar isso? Tal. E aí, com a pandemia, isso me veio mais forte.
E aí tiveram 3 pessoas com quem eu queria realmente, sim, pedir perdão, né? E eu fiz. E me tirou um peso muito grande. Me tirou um peso enorme. E foi engraçado porque as 3 pessoas tiveram reações totalmente diferentes. Uma que foi assim, que eu acho que foi o mais grave que eu fiz, no meu ver, é a pessoa mais simples, uma pessoa que é evangélica, que tem muita crença, muita fé, e ela me perdoou muito rápido. Ela me escreveu, falou, não, tudo bem. Sim, foi muito, muito chato isso, né? Ter ouvido aquilo que eu ouvi. Mas tudo bem, tá tudo certo. E eu fiquei tão feliz. Nossa, foi assim, foi muito bom, sabe? Ter ouvido aquilo. Aí, uma outra pessoa, que é uma pessoa muito inteligente, espírita, me ignorou, assim, só falou, tudo bem, ok, tudo certo. Mas, né, tipo, o orgulho ainda fala mais alto, né? E a outra pessoa nem me respondeu até hoje, que é uma pessoa da minha família, e até hoje não me respondeu. Então, assim, talvez fosse a pessoa com quem eu mais queria me reconciliar. Mas tá aí, né? Então, a gente tem a oportunidade. A gente pode fazer. Tá nas nossas mãos, né? Aí a gente pensa, e aí? A gente tomou iniciativa, a gente pediu perdão, né? Agora, a gente vai ser perdoado ou não? Aí já não depende da gente, vai depender da atitude do outro, né? E se o outro não perdoar, aí já não é a nossa falta, né? Aí é o outro que responde por isso, pelo não perdão e tal. Mas eu acho interessante fazer essa análise, sabe? Mas por quê? Por que eu errei? Tal momento da minha vida eu não tinha noção, a mesma noção que eu tenho hoje, né? E eu sei que eu agi errado com essa pessoa da minha família, porque de uma certa forma eu manipulei a situação de uma tal forma para me sair de vítima, né? Então, coisas que eu fazia antes, hoje eu sei que eu não posso mais, eu não faço mais, né? Mas eu fazia há poucos anos atrás. Então, quando a gente faz essa autoanálise, né? Então, eu acho que o Espiritismo, ele nos mostra que algumas coisas não são moralmente boas. Não é porque as outras pessoas não estão sabendo dos seus sentimentos, do que você está fazendo, que está certo. Né? Não, ninguém vai saber, né? Mas não, os espíritos estão vendo, os nossos mentores estão vendo, e a gente tem que ter uma postura correta, né? E é isso. Então, o Espiritismo nos mostra que essas coisas não são legais, que coisas que há pouco tempo eu achava que estava tudo certo, não está certo. Né? Então, a gente tem que fazer essa autoanálise para a gente poder mudar de atitude e ter a humildade de reconhecer que a gente errou, que a gente errava e tentar não fazer mais daqui para frente, né? Então, assim, a pandemia até me ajudou muito. Eu falo que foram os melhores anos da minha vida, foram esses 2 anos de pandemia. Eu consegui tirar um bom proveito disso. Perfeito. Obrigado, Adriana. Tem muita coisa nisso, né? A gente precisa ter muito bom senso. Por exemplo, há pessoas com quem a gente sabe que errou, né? Porque nós sabemos que não tivemos naquele momento uma intenção correta. Há pessoas com quem nós nem sabemos que erramos, porque nós simplesmente não tínhamos intenção de ferir e a pessoa se sentiu ferida, né? Há pessoas que são muito suscetíveis, né? Que qualquer coisinha, né? Ela vai se sentir ferida né? Pela eternidade. Nós não somos responsáveis disso. Agora, quando nós sentimos, né, que precisamos falar com alguém, que precisamos nos explicar com alguém, bom, né, nós devemos analisar o porquê disso. Será que naquele momento eu não tive uma boa intenção? Ou, às vezes, né, a gente simplesmente pode estar, por exemplo, numa disputa política, ou seja lá o que for, na empresa, em campos opostos ao da pessoa.
E ela se sente ofendida porque nos considerava um amigo, mas agora você está num campo oposto ao dela. E aí é simplesmente, né, às vezes a gente tem necessidade de dizer, eu dou esse exemplo porque eu passei por isso, a gente tem necessidade de dizer para a pessoa, olha, eu estava num campo oposto ao seu, mas eu não sou seu inimigo, eu não te quero mal, simplesmente eu não adotava a ideia que você estava adotando ali. Né? E muitas vezes a pessoa vai entender, às vezes não vai entender. Mas eu senti necessidade de me explicar, porque era uma pessoa que eu considerava e queria que ela entendesse que eu não tinha nada de pessoal contra ela. Né? Inicialmente ela não entendeu, e depois, alguns anos depois, né, ela própria tomou a iniciativa de me convidar para uma palestra num centro espírita que ela frequenta, em outro estado, já tinha mudado de estado, tudo. Então, eu entendi ali que talvez tenha sido a forma dela de dizer, bom, tá tudo bem, né, não se preocupe. Mas é muito delicado tudo isso, porque nós não podemos... daí que vem essa necessidade que o Espiritismo nos lança, né? Não deixe a sua casa sem a oração, procure estar sempre em oração, tome cuidado com as palavras, tome cuidado como vai reagir ao que as pessoas falam, procure sempre fazer o máximo possível para que, ao analisar no fim do dia as suas ações, os seus pensamentos, os seus atos e reações, você tenha feito o máximo com o coração puro e honesto. Nós podemos prever as reações dos outros? Não, às vezes você pode oferecer um pão para uma pessoa que está com fome e ela se sentir ofendida porque você a está chamando de necessitada. Nós não sabemos, mas você teve uma boa intenção. Né? Então, às vezes você quer até fazer o bem para uma pessoa e ela se sente ofendida. Então, nós não temos controle sobre isso. A única coisa sobre a qual nós temos controle é a honestidade das nossas ações, é a honestidade dos nossos pensamentos. E é a honestidade conosco mesmos, de às vezes reconhecer que sim, naquele momento eu fui um pouco vaidoso, eu fui orgulhoso, eu fui egoísta, né? Eu não pensei no outro, eu pensei só em mim. E se procurar se corrigir. Né? Agora, a gente não pode viver no mundo, né, como uma criatura que vive pedindo perdão a cada momento e como se fosse Não, nós vamos vivendo e fazendo o melhor que nós podemos e agindo da melhor maneira que nós podemos. Né? E aos poucos a gente vai construindo, né, o hábito de viver dentro do melhor possível, fazer o melhor possível, pensar o melhor possível. Mas é muito duro, né? Porque nós lidamos com situações, principalmente do nosso passado, que é muito complicado, né? E essa questão das influências espirituais, nenhuma influência espiritual acontece conosco se nós não temos as tomadas. Né? Nenhum espírito obsessor pode nos levar a fazer coisas ou agir de formas que já não estejam em nós. E é daí que vem a necessidade da reforma íntima. Esse é o nosso grande desafio, esse é o nosso problema. Porque é aí que nós caímos, né? Então, é muito duro para os nossos benfeitores, porque muitas vezes eles levam anos planejando a nossa vinda para o planeta, né? Nos ajudando, tentando nos corrigir, nos mostrar o caminho. E as nossas tendências acabam falando mais alto, né? Então, basta ver, né? Quem já viveu isso, de ter na família uma pessoa que está perdida, né? Uma mãe que cria um filho com muito carinho, mas, né, aí encontra uma pessoa que o leva para muito longe, ou que dá ao filho a melhor educação possível e, de repente, ele encontra um amigo que o leva para muito longe daquilo tudo que ele recebeu. Né? Quem já viveu isso sabe que é muito doloroso, né? Às vezes a gente tem um amigo que a gente está vendo ir para um caminho que vai levá-lo a complicações. Então, é por isso que, desde cedo, nós temos que educar os nossos filhos nesse sentido. Preste atenção que tudo que você faz tem consequências. Né? Não brinque com os sentimentos dos outros.
né? Trate todo mundo com respeito, seja sério nas relações, né? Peça desculpa se você viu que errou, né? Nós não vamos ser perfeitos, mas nós podemos construir uma vida que tenha menos, né, sofrimento e menos dor para nós e para os outros. Então, esse é um processo, né, que a gente precisa ir aprendendo, aos poucos. Nós vamos abrir para que tenhamos outros comentários. Bom, quem quiser comentar, levante a mão. Eu lembro, só para não deixar, né, que a gente fique olhando um para a cara do outro, eu lembro de um filme que eu assisti recentemente, que se chama, no Brasil foi traduzido como Linha Mortal, com a Julia Roberts e outros, né, atores que eram todos muito jovens nessa época, vários deles muito famosos, né, hoje, e eram estudantes de medicina que provocavam a morte, porque eles queriam saber o que tinha do outro lado, né? Provocavam a morte e ressuscitavam, né? E um dos casos que é muito interessante, todos eles vivem a mesma experiência, né? Todos eles têm que lidar com o passado. Todos eles, nos momentos em que estão mortos, vivem situações relacionadas ao passado. E um deles se lembra, né, vive a experiência de lembrar de uma menina, né, negra que ele e os amigos atormentavam na escola. Ele começa a eles abrem, né, esse canal e ele começa a ter visões dessa menina, da raiva que ela sentiu, de como ela se sentiu machucada por tudo aquilo, de como aquilo fez mal para ela, né? E ele toma a atitude, né? Ele diz, eu preciso encontrar essa moça, né? Espero que ela esteja viva. E eu preciso encontrá-la, eu preciso conversar com ela, eu preciso que ela saiba que eu não quero pedir perdão para ela. E ele consegue, né? Ele pega a lista telefônica, lembra do nome dela e começa a ligar, até que ele encontra, vai até lá e conversa com ela, né? Ele diz, eu sei que nós te fizemos, mas isso já passou. Ele falou, não, mas tudo bem, se já passou, ótimo, mas eu quero que você saiba que eu estava errado, né? Que você não é feia, que você é uma pessoa maravilhosa, você construiu sua vida, eu estava errado. E ela fala, não, já passou. E aí ele está indo embora, ela chama ele e fala, olha, obrigado. Obrigado por você ter vindo e ter falado isso e ter colocado as coisas, né? Foi bom. E ele vai embora em paz, né? Então, nós não sabemos a quem nós fizemos mal, né? E nós não sabemos ainda a quem podemos fazer mal. Então, é por isso que nós temos que tomar cuidado, né? Com o que nós falamos, com o que nós pensamos, como nós tratamos as pessoas. Tudo isso é muito novo para nós, né? O nosso ego é gigantesco. Qualquer coisa nos fere, qualquer coisa né? Nós partimos para a vingança, nós partimos para a raiva. E é isso que tem causado tanto sofrimento, tanta dor, né? Há espíritos que se comunicam nas nossas reuniões e dizem, eu estou de longe te acompanhando. Eu duvido que você mudou, mas eu estou de longe te acompanhando. Eu vou dar um passo atrás, eu vou te acompanhar. Né? Então, é por isso que a necessidade da mudança profunda, sincera, do trabalho evangélico, né? De mudar nossa alma, esse é o nosso grande desafio. E à medida que nós fazemos isso, né, eu lembro que Simão Pedro dizia, né, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. À medida que esses espíritos do nosso passado veem a transformação, veem que nós estamos, pelo menos, se esforçando, eles começam a dizer, bom, talvez, né, eu não tenha mais razões para a vingança. E aí, aos poucos, eles também são chamados à mudança, né?
Mas é isso. Eu acho muito, a Adriana comentou, né, da experiência dela, eu acho a atitude que ela teve, né, de pedir perdão às 3 pessoas a quem ela acreditava ter ofendido, ter magoado, ter machucado. E isso é muito importante, né? A gente não tem, acho que é importante a gente não ter medo da reação daquele, né? Com quem a gente retoma, a gente toma a atitude, né? De fazer esse pedido de perdão, né? Acho que é importante é estar em paz com a consciência, né? E dizer, olha, eu estou em paz e eu sei que eu errei, e acho que vencer essa etapa, né? Vencer o orgulho, porque todo mundo aqui é orgulhoso, né? Nós todos somos orgulhosos. Então, às vezes, esse acho que um dos maiores trabalhos a serem feitos sobre nós mesmos é combatermos esse orgulho. E esse passo de pedir perdão é um passo, né, já na tentativa de se corrigir, né, de se limpar um pouco desse vício, dessa coisa ruim que a gente traz, porque o orgulho também vem do passado, né? Então, essa atitude, ela é nobre, né, de retomar e de falar, né, me perdoa. E muitas vezes também a gente pode estar se sentindo a vítima, né? E esperando que alguém nos peça perdão. E nessa posição de vítima, a gente também alimenta ressentimentos, a gente também alimenta tristezas, mágoas, e isso também faz muito mal. Então, não importa de que lado que nós estejamos, seja do lado daquele que ofendeu, ou seja do lado do ofendido, nós, de qualquer forma, a gente alimenta sentimentos ruins. E isso vai envenenando. E se a gente se deixa envenenar muito por isso, nós podemos nos tornar obsessores de alguém, né? Porque nós vamos levar essa mágoa até que ponto, né? Até onde a gente vai levar essa mágoa, esse ressentimento? Então, é muito importante que façamos esse balanço, né? De que lado nós estamos, se temos alguém que acreditamos ter ofendido, ou se alguém nos tem ofendido de alguma forma, que a gente, de alguma forma, corrija o problema, e que a gente faça isso logo e rápido para não levar adiante o problema, porque isso só alimenta, né? Só alimenta coisas ruins dentro, né? Pensamentos ruins. E a gente já estudou aqui várias vezes o quanto isso faz mal, né? Para nossa vida agora, né? Porque isso atrai energias ruins para a gente. E a gente vai levando um problema até quando, né? Porque se o problema não é solucionado, e ele vai ser levado adiante. E pode ser que, se a gente morrer amanhã, a gente leva o problema com a gente, né? Então, e olha, às vezes a gente muitas vezes eu pensei, eu sou tão boazinha, né? Acho que eu não fiz problema nenhum, não fiz erro, não errei nunca. Às vezes eu pensava, né? Eu sou tão boazinha e não tem ninguém que é tão bonzinho assim, né? A gente já magoou, a gente já foi magoado, e eu tive a surpresa de uma das reuniões mediúnicas, um irmão ter vindo e falado para mim, olha, não gosto de você não, não gosto de você não. E foi a primeira vez que veio esse irmão na reunião, e eu levei um susto, porque eu falei, ele não falou por quê, né? Não disse a razão. Ele falou, não gosto de você, não. O que o César disse, né? Estou te observando, estou vendo se você realmente mudou, né? Se você não é tudo fingimento, ou algo assim desse tipo, mas nós todos temos, não sejamos ingênuos, nós todos temos vínculos no passado, espíritos que não estão conosco na vida agora, mas que nos acompanham, que querem saber o que nós estamos fazendo, eles estão de olho em nós, eles estão esperando um momento para nos passarem uma rasteira, para nos derrubarem, nós todos temos. Então, a gente tem que orar muito por esses irmãos, e do fundo do nosso coração, a gente, sabendo que erramos, em oração pedir perdão a esses irmãos.
para que eles, né, porque todo mundo é suscetível de erros, todo mundo erra, todo mundo está em aprendizado, nós todos podemos tropeçar, cair, mas o importante é levantar e reconhecer que errou. E se erramos, sabe, pedir o perdão se a pessoa está aqui conosco ainda, se não está, e que peçamos em oração, né, e mostremos através das nossas atitudes, porque é o exemplo, né? O nosso benfeitor, ele nos falou nessa mesma reunião, não sejamos ingênuos, todos nós erramos, mas o importante é continuar o trabalho, continuar no caminho do bem, através do amor, através do bem, através da reforma íntima que a gente vai mudando a nossa vida e que a gente também vai trazendo esses irmãos conosco. Porque eles vão nos acompanhando e eles vão aprendendo conosco. Se eles nos acompanham e a gente vem para o estudo, eles vêm conosco. Eles estão aprendendo também. Se a gente faz uma leitura boa, né? Se a gente está se solidificando, se transformando, esses irmãos que nos acompanham, eles vão se transformar conosco, eles vão nos observar. E se é sincero, isso faz também um efeito, né? É a corrente do bem, né? O bem se espalha e as coisas vão mudando ao redor de nós. Então, eu acho que a humildade de reconhecer que nós erramos e que nós temos defeitos a corrigir é essencial para que a gente saia dessa vida levando menos peso, né? Levando menos ressentimentos, levando menos mágoas, porque viver com mágoa e com ressentimento, isso envenena o espírito. Então, e se a gente não se limpar, nós vamos continuar com isso na vida após a morte, e as coisas vão é aquela bola de neve, né? Vai aumentando cada vez mais. Então, de onde a importância de fazer essa limpeza sempre que possível, né? Bom. Oi, Yuri. Depois, Adriana. Eu só queria dizer uma frase que Chico disse. Ele disse que a virtude mais difícil de pôr em prática é a perdão, não? Porque ele perdoar precisa um grande esforço de superação. Mas ele diz que a perdão é a única solução para todos esses problemas que nós pensamos que são insuperáveis nas relações humanas. Então, isso não, como a Giovanna diz, não, muitas vezes quando a gente escuta perdoa aos adversários, nós ponemos automaticamente na posição de vítima, como se alguém nos feriu, não? Mas nunca nos ponemos nessa posição de pensar, eu vou perdonar alguém, não, mas na posição de eu também feri, então eu vou perguntar o perdão. Eu não sei se me expliquei bem, mas não na posição de vítima, mas não pensamos que nós também ferimos. Se pensamos em nossa posição, que estamos na terra de expiação e provas, é seguro que nós ferimos alguém. Todos estamos nessa evolução muito inferior, então é lógico que como é difícil esse perdão, porque também não temos essa evolução para compreender o verdadeiro sentido. Perfeito, Yuri. Oi, Adriana. Eita, hoje é o dia das histórias, né? Que a Giovanna falou da questão da gente estar no outro lado, né? Qual é a nossa atitude diante de quem nos magoou, né? Nos prejudicou. Eu vou dizer que não tenho muitas, assim, não lembro de ter tido grandes problemas na minha vida com pessoas que me prejudicaram. Não, se tive, já esqueci. Não lembro mais, mas teve uma situação que realmente foi muito complicada na época que eu estava na faculdade, foi muito difícil para mim. E foi uma pessoa que prejudicou uma grande amizade minha com uma outra amiga que eu gostava muito. E eu nunca consegui gerenciar isso, né? Então, eu sempre pensei nessa outra pessoa com muita raiva.
Sempre tive muita raiva. De achar assim que ela era a pior pessoa que eu já tinha conhecido na minha vida. Ai, a pior pessoa que eu já conheci na minha vida é essa pessoa. E sempre foi assim, né? Então, eu prejudiquei muito ela também, hein? Olha quanto pensamento eu enviei para ela, né? Foram anos enviando esse pensamento. Até que quando eu conheci o Espiritismo, eu fui entender. Falei, nossa, aquela situação me fez aprender muito, né? O que eu aprendi com aquilo, né? E como que eu tenho que gerenciar isso dentro de mim? Então, hoje chegou num ponto que eu lembro dela como uma pessoa orgulhosa, invejosa, como eu. Nós duas éramos muito parecidas, né? Então, a gente acabou, uma não conseguindo perdoar a outra, tendo todo aquele atrito, né? E então, assim, a culpa não foi dela, a culpa foi minha também. Eu poderia ter tido uma outra atitude, né? E ter percebido as carências dela e não ter, né? Bom, várias situações. Então, hoje eu lembro com tranquilidade, já não consigo mais pensar que ela é uma pessoa malvada, não. É uma pessoa que teve problemas, que teve uma atitude ruim naquela época e que o alvo fui eu, né? Mas tudo bem, passou, eu aprendi com a situação. Foi muito proveitoso, foi muito enriquecedor para mim. Por mais que tenha sido doloroso, mas foi enriquecedor. Então, eu não consigo mais pensar com raiva. Inclusive, eu tentei achar essa pessoa para tentar falar, nossa, como é que você está? Eu queria saber se a pessoa está bem, porque eu já penso, consigo até pensar com carinho na pessoa, né? Mas eu não consigo, nunca consegui encontrar, mas talvez um dia, quem sabe, né? Se não for nessa vida, talvez em outra. Mas vamos ver. Nós temos que ter muito bom senso, né? O Espiritismo é a doutrina do bom senso. Muito cuidado, porque é claro que nós já erramos e fizemos mal, mas até isso pode ser usado contra nós. Até isso alguns obsessores podem usar. Lembra como você foi má? Lembra o que você fez? Olha, você ofendeu, você ofende as pessoas, você já ofendeu as pessoas, e aquilo começa a virar um tormento na nossa vida. Então, a estratégia é muito simples, muito cuidado. Quando isso começa, a gente diz sim, eu lembro, né, e muito obrigado por me lembrar. Mas e você? Está fazendo o quê? Porque eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou me esforçando. E vai ter sempre um monte de gente a quem eu posso ter feito mal, mas eu estou fazendo bem. Eu estou trabalhando, eu estou me melhorando, eu estou me esforçando. Então, eu agradeço porque eu preciso que me lembre, mas não pense que eu vou cair num sistema da culpa e do remorso. Porque remorso e culpa é tomada para obsessão também. Então, nós não podemos passar a vida neste tipo de pensamento. Nós temos que fazer o bem, reformar a nossa vida. Por quê? Porque eu fiz mal lá atrás. E eu não tenho como corrigir aquilo. Mas eu posso fazer bem agora. E só Deus sabe onde o bem que eu estou fazendo agora vai parar. Eu posso ter prejudicado uma pessoa. E aí eu não posso me corrigir com ela. Mas amanhã talvez o filho dela esteja na minha frente. Ou um parente, ou alguém muito caro a ela. E aquela pessoa vai descobrir que, poxa vida, foi ele que ajudou. Né? Então, os espíritos, muitas vezes, nós não temos, né? Todos nós somos responsáveis. E quando a gente se sente vítima por muito tempo, nós também estamos errados. E os nossos obsessores estão errados em se sentir vítima eternamente. Porque também é escolha deles mudar. Também é escolha deles pensar, será que eu fui realmente vítima? Mas isso não é conosco. O nosso trabalho é fazer o bem, é reformar a nossa vida,
É mostrar para Deus e para os nossos benfeitores que nós estamos sendo sinceros, não puros, não perfeitos. Cometemos erros, caímos, mas tem muitas vezes a gente deixa, né, a culpa tomar conta da nossa alma, e isso não serve para absolutamente nada. Né? Então, façamos o bem. Quantas vezes os espíritos nos dizem, né, aquela creche lá que você tá ajudando, né, muitas vezes ali tem espíritos que foram antigas vítimas nossas. Mas ali também podem ter espíritos que foram antigos afetos nossos, que estavam esperando a nossa ação no bem, no amor, na caridade. Estavam precisando de auxílio e que foram abandonados. Então, fazer o bem vai sempre trazer consequências boas. E o bem vai criando, né? A lei de ação e reação no Espiritismo é muito clara. Você fez mal, não tem como lidar com isso, comece a fazer o bem. Porque o bem começa a criar novas sequências de ação e reação, que vão alcançar a gente lá na frente também. E talvez nós tenhamos que enfrentar os problemas que criamos, mas nós vamos estar municiados. Vamos ter criado um monte de amigos. Vamos ter criado protetores. Né? Eu já contei essa história aqui. Né? E eu não fiz tanto bem assim na minha vida, não. Mas eu comecei trabalhando num centro espírita muito jovem. Né? E eu assumi a responsabilidade de coordenar o trabalho de uma creche com 150 crianças. E eu tinha 20 anos de idade. E, de um certo momento, eu me afastei, né? Provavelmente obsedado. Né? Porque a gente se deixa iludir, né? Pela vida, né? Né? A fazer universidade, tudo, nós podemos fazer tudo, mas nunca deixar o trabalho do bem. Nunca deixar aquilo que nos equilibra. E num certo momento, um dia nós estávamos andando numa avenida lá, né? Estávamos eu, a Giovana, não lembro se as crianças estavam juntas, não lembro mais. Mas havia um grupo de garotos que via-se de longe, né? Estavam fazendo uma baderna terrível e chacoalhando todos os carros, né? E chacoalhavam-se, faziam, né, assim nos carros e não deixava passar. E estavam bloqueando a rua, bloqueando a avenida, né? E aí nós chegamos, um deles me reconheceu. Um dos meninos. Que era um menino que tinha sido da creche. E ele falou, o tio César não, deixa ele passar. Então, o que é isso? Agora, ele, infelizmente, ele não foi salvo, porque eu sei que ele seguiu um caminho que muitos da família dele já tinham seguido. E talvez nós não tenhamos feito o suficiente para ajudá-lo. Mas o pouco que nós fizemos, por exemplo, foi um menino que eu sempre tratei com muito carinho, com muito respeito, né? Aquilo marcou. Então, não adianta, sempre vai ter alguma coisa que ficou, mas a gente vai simplesmente caminhando e fazendo bem. E vamos lançando novas sementes pelo caminho, porque lá na frente, aquilo que a gente plantou hoje vai aparecer. Né? Então, pode aparecer um obsessor terrível, mas ele vai nos ver cercado de amor, cercado de amigos, cercado de protetores. Né? Pessoas que vão se levantar para dizer não, né? Esse não. Então, é esse o trabalho, né, que a doutrina nos chama. Não adianta ficar se mordendo, né? Remorso é morder de novo, né? Não adianta ficar se mordendo, né? Nem pelo mal que nos fizeram e nem pelo mal que nós fizemos. O que adianta é o que nós estamos fazendo hoje. Né? E há pessoas que, por exemplo, eu tive casos de ser prejudicado. Eu lembro de casos em que eu fui prejudicado, sim, por pessoas que me fizeram mal, que fizeram mal a Giovana, que nos privaram de coisas às quais nós tínhamos direito. Tipo, ela foi passar um concurso para ensinar numa faculdade lá na nossa cidade, e ela é especialista, tem um mestrado em educação matemática, mas escolheram uma moça que tinha formação em educação física.
mas porque ela era amiga das pessoas da faculdade. Isso é prejudicar alguém. Mas hoje, olhando para trás, é um exemplo, né? Às vezes que eu fui prejudicado, quando eu penso, eu tenho absoluta certeza que eu estava no lugar errado, pleiteando o que eu não devia estar pleiteando, fazendo o que eu não devia estar fazendo, porque eu deveria estar enfiado dentro de um centro espírita, trabalhando no bem e me centrando no bem, porque o resto, todo o resto se acrescenta. Tenhamos absoluta certeza disso. Quando você está, buscai primeiro o reino de Deus. Por que ele falou isso? Ele estava fazendo jogo de linguagem? Não, ele falou buscai primeiro. Primeiro, não é segundo, terceiro, amanhã, depois. Buscai agora, primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que Jesus disse. Então, nós queremos resolver a vida, estudar, trabalhar, comprar, buscar, levar, resolver isso. Não, buscai primeiro o reino de Deus. E nesses momentos em que eu fui prejudicado por certas pessoas, tipo ser demitido da escola em que eu dava aula, uma escola particular, eu lembro, eu estava fora do meu lugar. Eu estava completamente fora do que eu deveria estar fazendo. Simples assim. Então, né, essa visão que a doutrina nos dá, ela nos impede de sermos vítimas, porque ser vítima também é uma coisa horrível. Viver de ser vítima é uma coisa horrível. Ah, meu pai me fez mal, ah, minha mãe me fez mal, fez, né? E você era uma criança, você não tem razão nenhuma para se sentir vítima o resto da vida. Já passou. Você viveu, eles foram errados, né? Provavelmente fizeram erros, não estiveram à altura da responsabilidade que tinham, ou talvez sejam aqueles filhos que você educou mal no passado e que estão fazendo com você o que você educou eles. A doutrina nos mostra isso. Quantos nascem como filhos dos pais que educaram mal no passado? E são vítimas da má educação que deram no passado a esses filhos. Nós sabemos o que é? Não. Então, ser vítima também não é bom. Se fazer de vítima a vida inteira também não é bom. Né? Agora, fazer vítimas é pior ainda. Né? Então, nós já chegamos num ponto que a doutrina nos diz: se agarre ao bem, faça o bem, espalhe o bem, porque ele vai ser a tua defesa amanhã. É ele que vai ser a tua defesa amanhã. Né? Talvez no dia que a gente estiver lá no umbral, no fundo do umbral, quem vai vir nos buscar? Às vezes, aquela pessoa a quem a gente fez um bem generoso, autêntico e honesto. Né? O bem é a nossa defesa. Então, não importa, o passado está feito, nós não podemos fazer nada com ele. A única coisa que nós podemos fazer para mudar o passado é ir mudando o futuro, para quando o passado chegar de volta, nós vamos ter estrutura para lidar com ele. Então, é isso que os espíritos querem de nós, né? Os espíritos superiores. E nesse movimento, nós vamos trazendo aqueles que são vítimas potenciais nossas, né? Podem ter sido realmente vítimas nossas, ou que se sentem vítimas nossas, ou de quem nós tenhamos sido vítimas, né? Então, é esse processo de libertação, nosso e dos outros. É sair desse ciclo. Agora, isso como é que a gente faz? Não adianta ficar se lamentando. Né? Eu vou fazer o melhor que eu posso. Ah, o que eu faço com meu filho? Você faz o melhor que você pode. Faz tudo que tiver ao teu alcance. Faça tudo o que for possível para você. O resto é com Deus. E entre ele e Deus. Ah, o que eu faço com o meu esposo? Ajude-o, faça o que você puder, aconselhe, né? Mas não se desvie. Siga você, vá, faça o caminho do bem. Porque amanhã ele vai precisar de você no caminho do bem. Agora, se ele te levou junto para o buraco, você não tem nada para fazer com ele, vai chorar junto.
né? Então, a nossa vida é um processo de libertação, nosso e dos outros, e isso é maravilhoso, né? A doutrina nos dá todos os elementos para que a nossa vida seja um processo de libertação. Sem culpas, sem remorsos, mas com a humildade de reconhecer que, sim, nós somos devedores, né? Agora, não precisa ficar me lembrando minha dívida o tempo todo. Eu estou trabalhando para pagá-la, né? E eu não vou entrar em depressão porque eu tenho dívidas do passado, né? Porque aí eu não pago, né? Muito bom, meus irmãos. Acho que o nosso tempo está caminhando para o final. Ser espírita é uma bênção que a gente tem que aproveitar. Porque só Deus sabe, né? O dia de amanhã. Então, que a gente faça muitos amigos, né? E hoje, como é Dia das Mães, eu lembro daquela história do Chico, né? Que ia às prisões visitar os prisioneiros, os encarcerados, e ele falava, né, depois aos seus amigos que as únicas que estavam ali. Um senhor perguntou para ele: Chico, você vê os obsessores desses rapazes? Ele falou: não. Como assim não? Eles já conseguiram o que eles queriam. Eles já estão presos, já fizeram mal, já cometeram as loucuras que os encarceraram. Eu vejo as mães aqui, chorando. E gratas porque eu estou aqui. Gratas porque eu escuto seus filhos. E porque eu transmito a eles a mensagem delas. Então, que a gente lembre disso, né? A vida, a doutrina é esse processo de amor, de libertação das nossas consciências. Nós temos muito chão para andar. Muito chão mesmo. Mas que a gente aproveite, né? Porque agora nós estamos lúcidos, conscientes e sabendo de tudo isso. Que a gente tire disso o máximo proveito. É porque esse bem que a gente fizer agora é o bem que vai nos defender depois. E muitas vezes o Chico foi atacado por espíritos de grande poder das trevas, e quem estava lá entre ele e esses espíritos eram essas mães. E ai de quem mexa com uma mãe, né, que sabe que aquele lá era o único que ia para defender seus filhos e para cuidar deles. Não tem demônio que passe por cima de uma mãe. Então, é o amor. É o amor que nos salva. Mas muito bom, meus irmãos. Vamos... Acho que a gente pode finalizar, né? Senhor Jesus, mestre, amigo, divina presença, divina luz, abrigo seguro dos nossos corações. Nós acolhemos, Senhor, a tua luz, teu amor. Nós acolhemos, Senhor, a presença iluminada de nossa Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães. E nós pedimos a nossa Mãe Santíssima, que em teu nome, Senhor, possa abençoar nossas vidas, amparar nossos lares, proteger nossos familiares. Que ela possa, Senhor, derramar a luz
sobre os corações maternos que vivem o sofrimento das ameaças a seus filhos, que os veem ameaçados pelo mal, pelas ilusões do mundo. Que a tua ternura, Santíssima Mãe, possa envolver os corações maternos que perderam seus filhos para o suicídio e que vivem a dor desta perda. Que elas sejam amparadas, protegidas, sustentadas, para que possam levantar-se a cada novo dia, tendo forças para vencer cada hora, cada minuto. Envolva Nossa Mãe Santíssima, as mães que veem seus filhos ameaçados pela doença, que muitas vezes os veem em processo de deterioração da saúde. Abençoe-as para que tenham força para acompanhar seus filhos nos duros processos de resgate e de luta. Mãe Santíssima, que o teu amor desça sobre todos nós, que o teu amor nos mostre o caminho para chegarmos ao teu Filho bem-amado, que teus mensageiros possam visitar aqueles que insistem em se afastar do bem e do amor. Tende compaixão, Senhora, e quando tudo parecer perdido, quando as trevas parecerem dominar nossos corações, quando o abismo parecer inevitável, que a tua mão nos sustente, que o teu amor nos resgate, que a tua compaixão maternal nos busque nas valas da ignorância e do sofrimento. Muito obrigado, Nossa Mãe Santíssima. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, queridos amigos e benfeitores da vida maior. Nós sabemos quão longo é o nosso caminho, mas nós o fazemos agora com alegria, porque já aprendemos a estender a mão e pedir o vosso amparo e o vosso socorro. Tenham piedade das nossas misérias, da lepra do orgulho, do egoísmo e da vaidade que ainda carregamos em nós. E como aquele leproso, Senhor, que te procurou, nós repetimos as palavras que ele te disse. Se quiseres, Senhor, eu serei limpo. E nos nossos corações, nós ouvimos a tua resposta, Senhor. Eu quero. Mas e você? Você quer?
E nós estamos prontos a dizer, Senhor, limpa nosso coração das pragas e das ervas daninhas do mal. Nós estamos prontos, Senhor, e faremos o caminho. Fique conosco, Mestre, abençoe nossa semana, abençoe nossas vidas, que nós possamos guardar a alegria do Teu amor nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos de oração, de aprendizado, de reflexão. Muito obrigado pelos amigos. Muito obrigado pela luz da doutrina que guia nossos passos. Fique conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.